Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor. Por mais esta oportunidade de podermos, nesta madrugada, estarmos levando até vocês esta palavra, que sem dúvida alguma há de deixar resultados positivos para a tua vida. Porque cremos, como está escrito, a palavra do Senhor não volta vazia. Dando continuidade aos estudos que sempre realizamos aqui pelas madrugadas, no Evangelho de Lucas, hoje capítulo 7, a partir do versículo 18 ao 23, o evangelista Lucas traz essa narrativa tão importante que tenho certeza que muitos estarão nos ouvindo, vão se identificar não somente com o personagem de João Batista, como também vão se identificar com a necessidade da resposta que Jesus enviou a ele. Vamos deixar o Espírito Santo nos trazer esse entendimento, nos trazer essa revelação, porque compete somente a ele. Está escrito lá em Apocalipse 2:11, aquele que tem ouvido, entenda o que o Espírito revela às igrejas. Então vamos ler aqui o relato do apóstolo Lucas. Ele traz aqui como tema, João manda saber quem é Jesus. Isso nos deixa, até certo ponto, perplexo. Nos deixa indagando, perguntando por que o próprio precursor de Jesus, aquele que deu início, fez com que desse início o ministério de Jesus, sem João Batista, Jesus não teria começado ministério nenhum. Mas esse homem agora, após ter recebido a revelação de Deus acerca de Jesus, quando Jesus entra na fila para se batizar nas águas, João Batista estava batizando multidões de pessoas. Aí de longe João olha e vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o último dos profetas. Agora esse homem, ele se encontra em uma situação que faz com que ele envie os seus discípulos, porque João tinha seus seguidores, João Batista tinha também seus seguidores, tinha seus discípulos, a perguntar a Jesus se Jesus é realmente o que ele diz que é ou haveremos de esperar outro. Vamos ler o texto. Logo depois, no final dessa mensagem, estaremos orando a teu favor,
a favor da tua casa, da tua família, da tua vida. Então fica aí, assista até o final. Que a oração é o complemento dessa palavra. Primeiro vem a palavra para gerar fé nos nossos corações. E mediante a fé, nós alcançamos de Deus o que tanto precisamos, tanto você precisa. Diz assim a palavra, olha lá. Então, os discípulos de João Batista, lhe relataram todos esses acontecimentos. Os discípulos de João Batista foram até onde ele estava, na prisão, e relataram todos os acontecimentos que eles viram Jesus realizar. E João Batista, chamando dois dele, enviou a Jesus, para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar? Ou haveremos de esperar outro? Aqui está o grande ponto de importância que nós devemos refletir, que devemos olhar a nossa vida em alguns momentos como esse grande profeta de Deus, porque Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas. Embora o ministério dele de profeta tenha sido tão curto, mas na próxima live nós estaremos exatamente relatando isso, que o apóstolo Lucas traz essa narrativa, onde Jesus fala que ele é o maior de todos os profetas. Mas esse que é o maior de todos os profetas, o precursor de Jesus, o que batizou Jesus nas águas, ele está em uma cadeia, está preso. Ele vai ser degolado ali. Nós conhecemos a história, como aconteceu com João Batista. Pediram a cabeça dele num prato e foram lá e Carrasco foi lá e cortou a cabeça dele e levou num prato. Mas antes disso, olha o que acontece na vida da pessoa que, mesmo sendo fiel a Deus, como João Batista, um seguidor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja como você se sinta, tem momentos nas nossas vidas, na sua vida, que nós indagamos, fazemos perguntas a Deus. Por quê? Por causa do isolamento. João Batista estava isolado completamente numa prisão. De lá ele não sairia mais com vida. Estava se sentindo só. Toda aquela obra que ele realizou antes dele ser preso, toda aquela obra que ele fez na direção de Deus, agora na prisão estava sendo questionada. Quantos momentos na sua vida não te leva a questionar a tua posição diante de Deus? Quantos momentos em nossas vidas isso não acontece? Por causa de exatamente de fatos, acontecimentos que nos leva a estarmos em ambiente que nos isola totalmente daquilo que nós tínhamos o maior prazer e alegria de realizarmos para Deus.
Não sei se você se encontra nessa situação. Muitas pessoas, ao se encontrar nessa situação, elas abandonam a Deus. Há muitas pessoas que não suportam. Mas João Batista, ele não quer ficar na dúvida. Ele não quer ficar na insegurança. Ele quer morrer na certeza de que o trabalho que ele realizou, a pessoa que ele conheceu pessoalmente, chamada Jesus, o Nazareno, que ele batizou, que ele viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, que recebeu a revelação de Deus acerca de Jesus. Agora, o inimigo trabalha para que a dúvida entre em seu coração, porque ele está num ambiente totalmente isolado, caótico. Somente alguns dos seus discípulos iam visitá-lo. Nós não temos aqui na Bíblia nenhum conhecimento de que algum discípulo de Jesus foi visitar João Batista na prisão. Aí João Batista, ao receber a visita dos seus discípulos, ele escuta, os discípulos trazem o relatório da obra que Jesus está realizando lá fora da prisão. Aí então ele escolhe 2 de confiança, ele não manda todos, ele escolhe 2 de confiança. E diz para os 2, vão até Jesus, pergunta para ele, tu és aquele que está para chegar? Que estava para chegar? Ou haveremos de esperar outro? Qual a razão dessa pergunta? Qual o motivo, o propósito dessa pergunta? João Batista precisava ter essa segurança, mas ele tinha quando estava fora. Quando ele estava realizando a missão dele. Mas agora ele estava, como se diz, com as mãos atadas. Ele estava preso. Não podia fazer. Ele não imaginava que ali estava terminando a obra que Deus havia entregado nas mãos dele. Mas ele não poderia partir desta vida sem ter essa certeza, sem ter essa convicção, porque agora os fatos eram diferentes. Muitos acontecimentos na vida do ser humano, do seguidor de Jesus, muitos acontecimentos levam eles a abandonarem Jesus. A história da Bíblia nos conta que só de uma única vez 70 discípulos abandonaram Jesus porque acharam que aquele discurso que ele estava falando, ou seja, aquela mensagem que ele estava transmitindo, era muito dura para eles receber. Então, são pessoas que não assumiram um compromisso sério com Deus. Achavam que seguir a Deus é algo tão fácil, tão simples, que é um mar de rosa. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu tenho que confiar naquele que venceu e aquele que me torna vencedor. Porque o apóstolo Paulo afirma isso, que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Mesmo nós passando por situações como João Batista, de isolamento, de afastamento de pessoas,
de não ter a oportunidade de fazermos o que fazíamos antes, porque as circunstâncias e as pessoas contrárias nos enjaularam, nos impediram, nos colocaram numa prisão. Talvez você não esteja numa prisão física, como João Batista, mas você está numa prisão psicológica. Teus sentimentos lutam contra você, para você desacreditar de quem é realmente Jesus para a tua vida. E nesse dilema que você possa estar vivenciando, você precisa entender o porquê que Jesus deu uma resposta que ninguém esperava que ele falasse. A resposta de Jesus não foi dizendo, não, vai lá, diz a João Batista que eu sou o que estava prometido. Vim. Eu sou o Messias. Não precisa ele esperar outro. Não. Essa resposta ela é diferenciável. Porque Jesus não abre, ele não está só, ele está diante de uma multidão. Então ele não vai declarar diante daquela multidão quem ele é. O propósito dele é saber lidar com as situações que a cada dia, a cada momento da vida dele, fazia ele vivenciar, para que ele viesse a dizer quem ele é, mas ele segurava. Ele segurava. No próprio julgamento dele, quando seus acusadores disseram para ele, olha, você é o Cristo? Qual foi a resposta dele? Você dizes, você está dizendo. Ele não assume. Por quê? Porque o papel dele é chegar na cruz. Se ele não quisesse chegar na cruz, ele não teria chegado. Mas ele, por vontade própria, como afirmou isso o apóstolo Paulo, que mesmo nós e nossas transgressões, ele deu a vida por nós naquela cruz. O amor dele foi demonstrado naquela cruz para perdoar os nossos pecados, nos resgatar, nos dar a oportunidade de crer que ele é exatamente o que ele diz que é. Ele é Senhor dos céus e da terra. É o único caminho. Jesus ia sempre deixando dicas para que as pessoas refletissem, principalmente os seus discípulos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando os seus discípulos, um dos seus discípulos pergunta para ele, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Nós queremos ver o Pai e nos basta. O Senhor fala tanto do Pai, nós queremos ver Ele. E se nós vermos Ele, nós estamos satisfeitos. Jesus disse para aquele discípulo, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não entenderam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai também. E o Pai somos um. Jesus estava sempre colocando a resposta de maneira para a pessoa refletir, para a pessoa ficar pensando, analisando. Olha a resposta que Jesus dá
aos discípulos que foram enviados por João Batista para perguntar se ele era o que estavam para chegar ou haveria de vir outro. Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar, para vos perguntar: és tu aquele que estava para chegar ou haveremos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou. Olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não foi dizendo: eu sou esse, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Ele não precisa se preocupar. Não, mas sabe o que ele fez? Sabe qual foi a resposta dele? Foi os atos. Os atos dele falavam mais alto. Os atos confirmavam quem ele era, de onde ele veio e para onde ele retornou. E um dia retornará outra vez. Olha a resposta de Jesus. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doença e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros, os mensageiros de João Batista, que estava na prisão: ide, relatai a João tudo o que viste e ouviste. Os cegos vê, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus manda uma resposta para deixar João convicto de que ele não precisava se preocupar, que ele não tinha motivos nenhum para se escandalizar da pessoa de Jesus. O que Jesus faz? Ele opera milagres. Todo tipo de milagres. E a resposta que ele manda para João Batista pelos seus discípulos que foram enviados, pelos aqueles 2 discípulos, Jesus declarou a eles: ide e relatai a João tudo o que viste e ouviste. Tudo que nós temos visto e ouvido a respeito de Jesus, o que ele tem feito, o que ele tem realizado, é mais do que suficiente para sabermos e crermos que não haverá outro. Ele é o único Messias que haveria de vir e veio para dar vida por nós naquela cruz e nos salvar. E em breve, muito em breve, retornará para estabelecer o seu reinado sobre a face da terra e dissipar todo o mal da face da terra. Não haverá um que vai escapar, que está do lado do mal. De que lado você está? Você tem procurado preservar a sua fé? Porque João Batista estava procurando preservar a fé dele. João Batista estava procurando preservar a confiança. João Batista estava procurando preservar, por meio das palavras que Jesus iria enviar, a confiança que ele tinha, que a obra que ele realizou, e que agora ele não podia mais rezar porque estava no fim, ele não sabia. Foi uma obra determinada por Deus. E nós temos que refletir muito sobre a pergunta de João Batista e sobre a resposta de Jesus. Quantas pessoas estão deixando de ser felizes
porque estão encontrando motivo de se escandalizar por causa de Jesus. As pessoas se escandalizam por causa de outras pessoas? Então, onde está a tua fé? Aonde está fundamentada a tua fé? Aonde está estabilizada a tua fé? A tua confiança em Deus? A tua crença em Deus? Se você consegue deixar ser envolvido pelas situações que levam você a pensar se Jesus é ou não é o que ele diz que é. João Batista não poderia passar dessa vida para outra sem ter essa convicção. E a resposta de Jesus, João Batista entendeu claramente, porque somente o Messias seria capaz de realizar esses milagres, porque na história da Bíblia não houve uma pessoa que abriu os olhos de um cego de nascença. Está escrito. Jesus foi o único que conseguiu, que pelo poder ao qual ele tem, abriu os olhos de cegos de nascença. Por isso Jesus disse para aqueles discípulos, para que eles dissessem a João: ide relatai a João tudo o que viste e ouviste, os cegos vê, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Você tem se escandalizado pela causa de Jesus? Quando outra pessoa comete algum deslize, alguma falha, aí você se escandaliza? Você tem que olhar para Cristo. É Cristo que te salva, é Jesus que te salva, não é outra pessoa. Não existe ser humano nenhum na face da terra que possa te salvar. Porque o único que morreu para nos salvar foi Jesus. O único inocente. Ele se fez o Cordeiro Pascual e deu a vida por nós para perdoar os nossos pecados e nos assegurar que não precisamos nos preocupar, que Ele vai cumprir o que nos prometeu nessa palavra. Nós precisamos crer e permanecendo crendo fielmente que a palavra de Deus ela é imutável. Não há como alguém riscar desse livro alguma palavra, não há como você tirar, não há como você acrescentar. Essa palavra é verdadeira, fiel. Esse Deus é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos entender que nem sempre você vai obter a resposta da maneira como você gostaria que Deus te desse, mas Ele vai te dar a resposta. Mesmo que seja de uma outra maneira, mas causará o efeito que você precisa e que você gostaria de ter ouvido de uma outra maneira, mas a resposta dele vem conforme a necessidade para que você sustente a tua fé, sustente a tua confiança, a tua credibilidade nele, Jesus, e na palavra dele. Por isso se faz necessário nós refletirmos, nós olharmos aqui e nos colocarmos no lugar de João Batista. Quantas vezes, quantas pessoas já não têm passado por momentos ao ponto de imaginar
porque você está lá, totalmente isolado, as coisas estão dando tudo errado para você. Sua vida está se embaraçando. Você começa a ficar confuso. Já não sabe mais o que pensar. Aí você precisa de uma resposta de Jesus para lhe assegurar a tua fé em meio àquele caos ou isolamento que você possa estar vivenciando como João Batista vivenciou. Ele estava isolado, completamente isolado, em uma prisão, em um cárcere. Ali esperando somente a morte. A morte dele era tão certa quanto foi o ministério dele, a obra que ele realizou em Deus. A das mais importantes, o maior de todos os profetas. Mas esse maior de todos os profetas, ele é humano, como eu e você. É como Elias. Elias foi um grande profeta. Mas teve um momento na vida dele que a parte humana dele prevalece mais do que as próprias experiências que ele teve com Deus. É por isso que Paulo disse que a nossa luta é contra a carne. A nossa luta é contra nós mesmos. Nós não temos que estar lutando contra outro, contra outra pessoa, contra outro irmão, contra outros que se dizem nossos inimigos. Não. A nossa luta é contra nós mesmos, é a nossa natureza. A nossa natureza só quer nos levar para baixo e pensar contrário ao que está escrito na Bíblia. Elias, depois de grandes feitos, o profeta Elias, de grandes feitos, orou a Deus nos céus, ele desceu fogo, matou 400 profetas de Baal. Ele orou para não chover 3 anos e 6 meses e não choveu. Depois orou para chover e choveu. Esse profeta, ele teve um momento em que a sua natureza humana começa a prevalecer. E ele passa a sentir medo. Eu imagino que João Batista, como ele estava se sentindo com medo. Elias estava com medo de Jezabel, a rainha de Acabe, que era o rei. Mas ela era uma mulher de pulso muito forte. Embora Acabe era amigo de Elias, mas sua mulher, é como se diz, era o demônio em pessoa. Era adoradora de um deus chamado Baal. Deus com letra minúscula. Porque Deus com letra maiúscula só tem um. É que criou os céus, a terra, o universo e tudo que neles há. Por isso, todas as vezes que você for referir a Deus, aprenda a colocar o D de maiúsculo. Porque quando você vai escrever Deus com letra minúscula, você está desrespeitando aquele que é todo poderoso. Nós temos visto isso muitas vezes. Pessoas escrevendo Deus com letra minúscula. Não, Deus não é Deus com letra minúscula, é Deus com letra maiúscula. Ele é Senhor dos céus e da terra. E Elias, ali, com a sua natureza, dominando aquela luta, faz ele fugir. Mas Deus está a par de tudo. Deus está vendo tudo. Deus está ali no controle de todo o cenário na vida do profeta Elias, assim como estava Jesus aqui no controle também da vida de João Batista.
Jesus manda a resposta para dar toda a segurança a ele, de que ele não precisa se preocupar, porque ele conheceu o verdadeiro Messias. Ele estava ali com medo de Jezabel, porque Jezabel declarou a morte dele em 24 horas. E ele foge, vai até uma cidade com o seu auxiliar. Ele deixa o seu auxiliar naquela cidade e ele vai para o deserto. Mas Deus já está preparando todo o ambiente para fazer Elias entender que os planos de Deus, como disse Jó, nem as ideias de Deus podem ser frustradas. Deus vai no deserto, antes de Elias chegar, faz crescer um zimbro, porque no deserto não se cresce zimbro. É uma planta que tem umas folhas muito largas. Ela precisa de água. Mas para Deus nada é impossível. E Deus sabe exatamente aonde Elias vai. Deus sabe exatamente cada passo da tua vida. Cada pensamento teu, cada intenção do teu coração. Deus conhece. E Ele prepara as situações conforme a nossa necessidade. E Ele prepara um local para quê? Para Elias descansar, se alimentar e ouvir o recado de Deus pelo anjo. Deus preparou o local com 3 objetivos. Por isso essas palavras de Jesus, elas vão chegar ao ouvido de João Batista e faz ele entender claramente que Jesus está a parte da situação dele e que Jesus está com ele. Embora não tivesse presencialmente, fisicamente, mas Jesus estava lá. É tanto que a morte de João Batista, diz a Bíblia, entristeceu Jesus de tal maneira que ele deixa de lado, abandona a multidão que ele estava dando assistência, entra no barco e vai buscar um lugar deserto. Quando ele chega do outro lado, ele é surpreendido por uma multidão que já está esperando ele. Ele queria ficar só. Jesus queria ficar só. Jesus queria assimilar toda aquela situação da morte do seu precursor. Mas quando ele viu a multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão e foi dar assistência às pessoas. Deixou de lado o sentimento e as emoções da morte do seu amigo, do seu precursor, para atender as pessoas que estavam necessitadas de cura, de libertação e de uma palavra. E até mesmo de alimento. Quando Elias chega naquele deserto e vê aquele zimbro, aquela sombra, ele está cansado. Ele está cansado, está com sede, está com fome. Está com medo, está inseguro. E o único pensamento que vem na mente dele é ele orar a Deus e pedir a Deus para que Deus leve ele. Porque ele não suporta mais. Talvez você esteja numa situação que você, em alguns momentos, você não suporta mais. Deus te deu uma missão. Se a tua missão é estender a mão a alguém, mantenha a sua mão estendida. Se tua missão é pregar o Evangelho, mantenha-se pregando o Evangelho. Se tua missão é acolher os pobres, mantenha-se acolhendo os pobres. Se tua missão é levar uma palavra de conforto aos desconsolados, leve a palavra de consolo. Todos têm uma missão.
Todos, não há um sequer que esteja seguindo Jesus, que ele não tenha dado um dom. E esse dom é a missão que Deus concedeu para que você realize. Realize com toda obediência e fidelidade, vencendo a tua natureza, que muitas vezes vai dizer, e que alguém perto de você vai dizer, não faça isso. Ah, você faz isso, faz isso, faz isso. Será que isso não tem acontecido com você? Se você pode fazer mais, por que você não faz? Olha o que João Batista, olha o que o apóstolo João escrevendo em suas cartas. Isso me chamou muita atenção. João escrevendo disse assim, na igreja, ele está dirigindo a igreja. Nós estamos dirigindo aqui a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus? Então essa palavra é para você. João, o apóstolo João, escrevendo nas suas cartas, ele traz o seguinte argumento, abre aspas. Se na igreja tem uma pessoa de condições financeiras elevadas e na mesma igreja tem alguém necessitado de roupa, de comida, de ajuda, de socorro, e aquele que tem condições sabe da situação daquele que não tem e não socorre ele, João deixa a seguinte indagação. Por acaso existe o amor de Deus nessa pessoa? Fecha aspas. Há o amor de Deus? Jesus abre as suas emoções, os seus sentimentos. Ele queria estar só. Ele queria um momento só com Deus, com o Pai. Vai para o deserto, mas chega lá, tem uma multidão necessitada esperando. Então ele deixa as suas emoções e sentimentos pela perda do seu precursor e amigo, João Batista, e atende a multidão. Elias estava lá, debaixo do zinco. Primeiro ele precisava de sombra para descansar. Deus projetou aquele zinco para que ele descansasse. Ele se deitou e dormiu. Fez uma oração ao Pai, pedindo ao Pai, Pai, eu não suporto mais. Me leva para junto de ti. Estão querendo me matar. Mataram todos os profetas, só tem eu como profeta. Aí volta a dormir. Aí de repente Deus enviou um anjo para despertá-lo, trazendo pão assado e água. O anjo toca nele, certamente com a espada. Elias, ele se desperta do sono. Come desse pão, bebe desta água. E o anjo desaparece. Ele está com fome, ele está com sede. Ele descansou um pouco na sombra daquele deserto. Ele come o pão, bebe água e volta a dormir. E Deus dá tempo, porque Deus é longânimo. Deus dá tempo a ele descansar fisicamente. Passado algum momento, não sabemos quantos minutos se passou, horas, o anjo retorna da parte de Deus, trazendo novamente pão e água e um recado de Deus. E acorda, desperta Elias novamente. Elias acorda. Elias acorda, se senta. O anjo diz, come desse pão, bebe desta água, porque a tua jornada não terminou. E o anjo dá direção a ele, que Deus está esperando ele lá no monte do Senhor. E diz a palavra que é com aquela comida e aquela bebida daquela água, daquele pão e aquela água, fez ele caminhar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor, onde Deus foi falar com ele, onde ele ouviu a voz de Deus. E você sabe o que aconteceu? Deus deu 3 missões a Elias
quando ele imaginou que tudo estava perdido, ele cumpriu as 3 missões e foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo e não passou pela morte. Para quem achava, para quem estava perdido a morte, Deus faz algo extraordinário na vida dele e arrebata ele numa carruagem de fogo. E quem presenciou isso? O seu sucessor, Eliseu, e alguns profetas que estavam lá do outro lado do rio Jordão, observando tudo, para ver se Eliseu era ou não o substituto de Elias. Meu amado em Cristo Jesus, quando João Batista manda fazer essa pergunta a Jesus, é porque algo está incomodando ele. É porque algo está querendo tirar dele a coisa mais preciosa que ele vivenciou fora daquela prisão. E o inimigo faz a mesma coisa com você, através de outras pessoas, através dos teus pensamentos, das tuas emoções, dos teus sentimentos. Se você não estiver focado na palavra, na promessa de Deus, você acaba se escandalizando, perdendo a promessa de Deus. Disse Jesus, e mais bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus não dá motivo para você se escandalizar. Jesus só dá motivo a você para perseverar, para consolidar a sua fé, a sua firmeza, da sua crença, do sacrifício dele na cruz para salvar a tua vida. Você precisa continuar crendo. Não deixe as lutas te afastarem do que você precisa permanecer crendo. O inimigo é muito astuto, ele vai pouco a pouco influenciando os teus sentimentos, as tuas emoções, para você deixar de crer, deixar de acreditar e se esfriar. E você se esfriando, você vai se afastando cada vez mais de Deus. Não deixa isso acontecer. Se precisa de uma resposta de Deus, Deus está te dando essa resposta. Ele está dizendo que Ele é o que pode fazer tudo isso que Ele disse para João Batista. E que isso era suficiente para João Batista ter a certeza de que Ele é o Messias, que não haveria outro além dele. Que a graça de Deus te faça entender isso, amado. Tenho certeza que essa palavra há de ajudar a muitos. Vamos orar, nosso Deus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Agradecemos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade, por essa madrugada. Estamos aqui na Tua presença, em comunhão contigo, com a Tua palavra, colocando a vida de cada uma dessas pessoas que haverão, meu Deus, de receber esta oração, de ouvir essa palavra por essa plataforma. Em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas elas não se encontram na situação de João Batista, ou quantas pessoas não se encontram na situação do profeta Elias, mas Tu és o Deus que sabe agir para desfazer as armadilhas do inimigo, querendo destruir a vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Põe as Tuas mãos dadivosas, poderosas e milagrosas, quebra todo o laço do inimigo. Meu Deus, arranca, tira toda dúvida, toda desconfiança, toda incredulidade, seja banida do pensamento, do coração, da vida desse Teu filho, dessa Tua filha.
Em nome de Jesus, Pai, fortalece com essa palavra, fortalece a fé desse homem, dessa mulher, a confiança deles em Ti, na Tua palavra, na Tua promessa. Ajuda, meu Deus, esses que estão desesperados. Olha, meu Deus, para essas pessoas que se encontram numa situação em que elas não suportam. Estão no limite, meu Deus. Mas o Senhor Deus que tem poder de trazer à existência o que não existe. O Senhor tem poder de reverter qualquer situação. Traz o ânimo, traz a força necessária a esta vida, a esse teu filho, a essa tua filha, a esta família. No nome de Jesus, quebra, meu Deus, toda obra maligna que tem se levantado, meu Deus, para fazer esse teu filho, essa tua filha, descrer da tua palavra, se afastar da tua igreja, se afastar da tua presença, se afastar da comunhão contigo. Pai, guarda, cerca cada um conforme o Senhor cercava a vida de Jó de proteção. Assim faz conosco, Pai. Nos cerca de proteção e nos livra de todo o mal que há nesse mundo. Seja repreendido todo espírito maligno das trevas, todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, seja repreendido e neutralizado todas as ações dele contra a tua igreja, contra os teus filhos, contra essa nação, em nome de Jesus. Traz à luz, meu Deus, o que foi feito de errado nas escuras. Desmascara, meu Deus, esses filhos das trevas, desmascaram eles, para que o teu povo enxergue a verdade. O Senhor afirmou, Jesus, que tu és a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta a mente desse povo, dessa nação. Liberta, meu Deus, do engano. Liberta, meu Pai. Ilumina o entendimento da sabedoria. Faz as pessoas refletir e enxergar a verdade que eles não estavam enxergando. E posso tomar posições em que venham fortalecer a confiança e a fé em dias melhores. Em Ti, meu Pai, na Tua presença. No nome de Jesus, Pai. Nos livre e nos guarda dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam meu dia, das ordens de morte que Satanás determina meu dia, dos demônios que ele solta ao meu dia, que se rasteja em busca de suas presas. Guarda e nos protege, a nossa casa, a nossa família, e a tua igreja, o teu povo, de todos esses males. Nos livre dos homens maus e perversos. Meu Deus, abre a porta que nós precisamos, que nós necessitamos, que o Senhor sabe que nós precisamos que seja aberta e que só o Senhor pode abrir. E fecha as portas do inimigo que tem se levantado contra a nossa vida. Fecha a porta da mentira, do engano, da falsidade, do desamor, da esfrieza, da falta de fé. Fecha todas essas portas e abre a porta, meu Deus, que o Senhor sabe que nós precisamos tê-las abertas em nossas vidas, porque a porta que tu abre ninguém fecha. E nós precisamos entrar por essa porta. Em nome de Jesus, Pai, abençoa Jerusalém, Israel, prospera Jerusalém, Israel. Envergonha todos aqueles inimigos que têm se levantado contra Israel. Destrói esses inimigos. Traz a segurança ao teu povo, à tua igreja. Abençoa o dia de cada um, Pai, em nome de Jesus, nessa terça-feira. Abençoa o dia de cada um. Acompanha a vida de cada um dos teus filhos, da família de cada um. Faz, meu Deus, com que esses teus filhos, ao qual o Senhor colocou um propósito no coração deles,
eles permaneçam nesse propósito e não deixe que ninguém, voz estranha, voz nenhuma, interfira no projeto que o Senhor colocou no coração de cada um deles, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus de Jacó te proteja. O Senhor esteja contigo nesse dia todo, derramando a graça dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. No nome de Jesus. Amém.